Signo de Gêmeos. O signo de Gêmeos, ele rivaliza com Zebulon, né? Digamos assim, seria da época, né? Que tem o símbolo de navios, não tem nada a ver com Gêmeos. Na mitologia grega, prestem bem atenção que sinistro também isso. Os gêmeos Castor e Pólux são os protagonistas dos mitos mais característicos ao signo de Gêmeos. A história de Gêmeos é a seguinte: Zeus, o deus supremo dos gregos, apaixonou-se por Leda. Ele gostava de uma mulher alheia, né? Esposa do rei de Esparta, Tíndaro. Para se aproximar de Leda, Zeus transformou-se num cisne e seduziu-a, engravidando-a. Zeus, fascinado com a beleza da jovem, deseja unir-se com ela, mesmo sabendo que não seria aceito, sendo ela recém-casada. Então, Zeus assume a forma desse tal belo cisne e se aproxima de Leda quando ela se banhava no rio. Leda deu à luz a 4 filhos, numa única gravidez, sendo 2 de Zeus e 2 de Tíndaro. Olha só, numa única gravidez, alguns eram de Tíndaro e outros eram de Zeus. Castor e Pólux, são os irmãos gêmeos resultantes da união de Zeus e Leda. No mito, os gêmeos partilham a mesma mãe, prestem bem atenção nisso, porém têm pais diferentes. Superfecundação heteropaternal, conhecida pelos gregos, né, desde aquela época, aludindo, obviamente, à superfecundação heteropaternal do que ocorreu no Gênesis de Satanás com Eva, onde nascem Caim e Abel. Porque ela também se deita com Adão, obviamente, mas Caim é de Satanás e Abel é de Adão. Aqui, a mesma coisa, eles tinham já esse entendimento. Olha que interessante isso, pessoal. Né? Que ela ficou com o seu marido, mas ela também se deitou com Zeus, que tinha se transformado num ser lá e a seduziu. E Castor e Pólux são irmãos gêmeos resultantes de uma união, mas da mesma mãe, porém de pais diferentes. O que significa que Pólux, por ser filho de Zeus, era imortal na mitologia, enquanto Castor não o era. Com a morte deste, Pólux pediu ao pai que deixasse seu irmão partilhar da mesma imortalidade. E assim teriam sido transformados na constelação de Gêmeos. Os dois são tidos como padroeiros dos navegantes. Olha uma coisa interessante aqui. Lembra que eu comentei que o símbolo da tribo que rivalizaria com eles eram de navios. Então você vê ali que ficou alguma raiz de alguma coisa, né, sobre navios, né, navegantes. Só que Gêmeos era padroeiro dos navegantes, para quem apareceram na forma de fogo de Santelmo. Em algumas versões, Pólux era mortal, mas sendo filho de Zeus, recebeu o dom da divindade, mortalidade depois. Castor e Pólux são também conhecidos como Dioscuros. A estrela mais brilhante da constelação de Gêmeos são duas, são Castor e Pólux, que representam as cabeças dos gêmeos. Para os romanos, os gêmeos representavam Rômulo e Remo, os fundadores lendários de Roma. Para os egípcios, representavam Horus e Harpócrates. E para os hebreus, uma misteriosa porta dupla, que está narrada no Gênesis, que eu falo sobre a semente da serpente. O que representa isso para os hebreus? Caim e Abel. Gêmeos da mesma mãe, Eva, mas filhos de pais diferentes, Satanás e Adão. Então, olha como que a constelação de Gêmeos não tem nada bonito ali. Está falando sobre uma mitologia que, inclusive, você consegue conectar com o Éden. Alude a uma superfecundação heteropaternal de um demônio, de um ser caído que Zeus representa.